Caro aluno, saiba você que o inglês é fundamental no aprimoramento da profissão de guia de turismo. Por isso tenha em mente que o conteúdo aqui apresentado é o começo de um esforço que você deverá empreender em busca de sua formação. Por que estudar inglês? Bem, o inglês é a língua oficial falada nos Estados Unidos. E atualmente, este país domina as relações comerciais internacionais. E por isso mesmo, a língua inglesa é o idioma comumente atribuído nas relações internacionais. O fato do país em questão possuir grande relevância econômica internacional faz com que ele também gere influências culturais ao redor do mundo. Por isso, o inglês se faz tão presente quando falamos em comunicação internacional. Especificamente sobre o turismo, o inglês se mostra importante quanto à disseminação ao longo do mundo, já que é falado de modo oficial em 55 países. Facilidade de comunicação no exterior. Como vimos, é uma língua falada não só como oficial em muitos países, mas utilizada como fonte de comunicação internacional pela sua representatividade em relações comerciais. Se é uma língua falada pelo mundo, não seria incomum receber turistas estrangeiros no Brasil, da Noruega, por exemplo, e ter de se comunicar em inglês com eles. Não se esqueça, aprender uma língua estrangeira requer muito esforço, e assim sendo, não pare seus estudos por aqui. Existem cursos gratuitos à distância disponíveis na internet. Lembre-se que a fluência no idioma estrangeiro é um diferencial na profissão do guia de turismo. Vamos verificar então os tópicos principais estudados nesta agenda, que tratam especificamente sobre língua estrangeira. Greetings ou cumprimentos são as maneiras como podemos nos apresentar ou iniciar uma conversa. Nesta unidade, você estudou sobre como apresentar e se despedir em hello, goodbye. Ou mesmo se apresentar a outras pessoas, no introductions. E ainda no say goodbye, se despedindo de alguém ou de um grupo de pessoas. Neste grupo, ainda foi apresentado a você alguns elementos gramaticais, como pronouns, ou os pronomes pessoais e as formas de uso dos verbos. Vejamos aqui alguns exemplos do que foi estudado neste tópico, com frases para cumprimentar. Good morning, bom dia, é usado sempre antes do meio-dia. Good afternoon, boa tarde, é utilizado após as 12 horas. Good evening, boa noite, após as 18 horas. Hello, olá. Hi, oi. Welcome, bem-vindo. How are you? I'm fine, thanks. Como vai você? Estou bem, obrigado. Os introductions também foram vistos nessa unidade, que podem ser demonstrados aqui com frases como What's your name? Qual é o seu nome? My name is, meu nome é. I am, eu sou. Nice to meet you, prazer em conhecê-lo. Nice to meet you too, quando você responde para alguém que lhe perguntou a questionamento acima. E pleased to meet you, satisfação em conhecê-lo. Tópicos sobre Who are you trouxe informações de vocabulário sobre nationalities, ou nacionalidades, e também professions, as profissões, e ainda tratou, quanto à gramática, sobre o tópico do simple present, o nosso presente em termos verbais no português. Vejamos como utilizar o simple present. Quando se usa os pronomes I, you, we e they, nós utilizamos a forma do verbo, infinitivo, sem o S no final. E nos pronomes he, she, it, basta você utilizar o verbo da mesma forma, porém sempre acrescentando o S. Estudamos ainda os tópicos sobre information, especificamente. O I don't understand, que são as formas utilizadas para indicarmos dificuldade de compreensão de um tema, e sobre objects. Observe as frases, como exemplo, que comumente utilizamos para indicar que não entendemos algo em uma conversa. Can you speak more slowly, please? Você pode falar mais devagar, por favor? I'm sorry, I don't understand. Desculpe, eu não entendi. Can you repeat that, please? Você pode repetir isto, por favor? Nos tópicos sobre traveling, veremos situações como travel by plane, viajando de avião, means of transportation, ou meios de transporte,
numbers, os números, e a forma de ver as horas, no tópico hours. Ainda no tópico traveling, vimos os prices, como utilizar os preços e valores, weather, sobre o clima, e ainda alguns adjectives, ou adjetivos. Veja na tabela uma amostra do que foi estudado, no caso, o vocabulário sobre meios de transporte. Airplane, avião. Bus, ônibus. Cab, ou táxi, táxi. Car, carro. Shuttle bus é um ônibus que circula entre diferentes terminais dos grandes aeroportos ou mesmo fazendo traslados entre hotéis e aeroportos. Não se esqueça que para o guia, falar outro idioma é fundamental. Como guia, é comum que você seja o representante do grupo nas mais diversas situações. Agora, imagine-se chegando a um hotel nos Estados Unidos com seu grupo. É você que deverá verificar as reservas e os quartos que cada um deverá ficar. Pense, então, como seria fazer isso sem conseguir falar inglês. Lembre-se que você será o intérprete dos turistas em outros países, e por isso deve sempre estar habilitado a falar de forma fluente o inglês. O fato de você viajar com um grupo de brasileiros para o exterior não excluirá a necessidade do uso do inglês. Somente reforçando, o guia deve representar o seu grupo aonde os levar. Se a questão da importância de outro idioma profissionalmente ainda não o convenceu, uma informação que pode ser útil é que guias de turismo que levam brasileiros ao exterior, recebem turistas estrangeiros no Brasil, são recompensados com salários consideravelmente melhores que os que trabalham somente em território nacional com brasileiros. A agenda está dividida em dois grandes tópicos. O primeiro baseia-se em situações at the hotel, ou seja, no hotel, onde você estudou sobre. As expressões e termos mais utilizados no ambiente de hospedagem, propiciando a noção do tipo de conhecimento que temos de possuir para a devida comunicação neste tipo de serviço turístico. Em termos de gramática, estudamos o uso das preposições de lugar. Vimos ainda os serviços mais comuns oferecidos em um hotel e seu vocabulário correspondente no idioma estrangeiro. Prosseguindo, revisamos aqui os números ordinais, como first, second, third, e ainda encerramos o tópico com os elementos quantificadores. Destacaremos sobre o tema estudado as hotel facilities, ou instalações do hotel, importante fonte de vocabulário, sendo que alguns termos são inclusive de uso comum na hotelaria aqui no Brasil. Check-in a reservation, a verificação de reserva. Hotel facilities são as instalações do hotel em geral. Hotel service são os serviços oferecidos no hotel. Vejamos no quadro de imagem alguns exemplos desse vocabulário visto. Reception desk, o balcão de recepção. Lobby é o saguão do hotel. Swimming pool é a piscina. Restaurant é o restaurante. Parking lot, estacionamento. Elevators, elevadores. Single room é o quarto simples, com uma cama de solteiro. Double room é o quarto duplo, com uma cama de casal, ou duas de solteiro. E ainda o triple room, que é o quarto triplo, que terá a capacidade de receber 3 hóspedes. Atenção para as nomenclaturas utilizadas para os quartos, o single room, double room e triple room, que são inclusive os termos utilizados na hotelaria aqui mesmo no Brasil. Dentre os elementos gramaticais estudados, vimos o uso das prepositions of place, ou uso das preposições de lugar. Vejamos exemplos no quadro. In front of, em frente a. Beside, ao lado. Behind, atrás. Between, que quer dizer entre 2 objetos ou 2 pessoas. Across from, através, do outro lado. Next to, próximo de. Outro tópico da agenda trata de situações at the restaurant, que tem como objetivo compreender as expressões comumente usadas em restaurantes, conhecer o vocabulário referente a alimentos e utensílios de cozinha, conhecer a diferença entre substantivos contáveis e não contáveis,
E ainda, na parte gramatical, conhecer a diferença entre substantivos contáveis e não contáveis, compreender o uso dos verbos modais may, would e could. Vejamos aqui alguns dos temas abordados dentro deste tópico. Come this way, venha por aqui. Ready to order, pronto para pedir, que dará indicações de como fazer um pedido em um restaurante. It's on me, é a forma como se paga a conta. Vejamos aqui alguns exemplos de termos utilizados comumente em restaurantes. Spoon é a colher, fork é o garfo, knife, a faca, menu é o cardápio, waiter é o garçom, flute, a taça, cook é o cozinheiro, chef é o chefe de cozinha, responsável pelo restaurante, maître é o gerente do restaurante, ele funciona como chefe do salão, e o table, que é a mesa. Dentro da parte gramatical, vimos o uso das expressões, vimos a diferença do may, que tem a função de pedir uma permissão a alguém, como exemplo, may I come in? Posso entrar? E o can, que tem a função de indicar uma capacidade, se você está habilitado a fazer aquela atividade. Por exemplo, can I get the plate by myself? Posso eu pegar o prato por conta própria? Ainda vimos o uso do would e do could. O would é uma forma de solicitação formal de algo. Por exemplo, would you like a drink? Seria um garçom perguntando ao cliente se ele gostaria de beber algo. Could é uma solicitação menos formal, como vimos. Exemplo, could I have vegetable soup? Seria alguém solicitando ao garçom se é possível de ser servido uma sopa de vegetais. Vimos ainda o paying the bill, que é a forma como se faz para pagar a conta. Alguns exemplos. Can I have the bill, please? Posso ver a conta, por favor? It's on me. It's my treat. Por minha conta, quando você pagará a conta de todos. Cash or credit card. É a forma como você efetuará o pagamento, dinheiro ou cartão. Keep the change. Quando você resolve deixar o troco, por exemplo, para o garçom. Muito bem, encerramos aqui então os tópicos sobre inglês instrumental. Não se esqueça, aprofunde seus estudos sobre inglês e também não deixe de procurar maiores informações sobre a atividade de monitoria, guiamento e turismo de modo geral. Até o próximo módulo.